Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Guilherme e hoje a gente continua falando de cinemática. A gente começa a falar agora dos dois primeiros conceitos importantes nessa parte do estudo dos movimentos. E esses conceitos são exatamente distância percorrida e deslocamento. Já começo adiantando a vocês que não são a mesma coisa. Embora, em alguns casos, por conta dos valores serem iguais, as pessoas acreditarem ou muita gente pensar que se trata exatamente do mesmo conceito. Não é, são conceitos diferentes e hoje eu vou trazer para vocês a definição de cada um deles e trazer alguns exemplos de situações em que a gente vai discutir distância percorrida e deslocamento. Então vamos lá. Primeira coisa, distância percorrida. Vamos começar por ela. Distância percorrida é o conceito que já é mais familiar para nós, ou pelo menos para a maioria de nós. É certeza que você já pensou, por exemplo, na distância que você tem desde a sua casa até o centro da cidade, por exemplo, ou desde a sua casa até a porta da escola. Ou quando você pensa entre duas cidades, quando você vai viajar da sua cidade para uma outra, uma cidade vizinha, enfim, quando você vai viajar entre duas cidades, certamente você tem noção, você já pelo menos pensou na distância entre essas duas cidades. A distância percorrida está relacionada com esse conceito já intuitivo, com essa ideia intuitiva. A definição é medida do comprimento do percurso sobre a trajetória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a distância que você percorre depende do caminho que você escolhe percorrer. Convenhamos, um conceito intuitivo. Então, se você sai da sua casa e vai em linha reta até o centro da cidade, a distância que você percorreu é o tamanho dessa linha reta. Só que, se você sai da sua casa e nesse trajeto você precisa fazer diversas curvas, passar por diversas ruas ao longo desse percurso, evidentemente o caminho que você percorreu, a distância que você percorreu é diferente do que se tivesse andado em apenas em linha reta, porque o trajeto que você escolheu, a trajetória que você escolheu, é uma trajetória diferente. Então veja que a distância percorrida é um conceito que tem a ver com o tamanho do caminho que foi escolhido para que o móvel saia de um ponto e chegue até outro. Vamos discutir as implicações disso um pouquinho mais para frente. Mas de maneira objetiva, essa é a ideia da distância percorrida. É o tamanho do caminho que o cara seguiu. Se entre dois pontos a pessoa, o móvel, o indivíduo andar em linha reta, vai ser o tamanho daquela linha reta. Se fizer um caminho completamente cheio de curvas, vai ser o tamanho do caminho sobre aquela curva que ele escolheu caminhar. Então, distância percorrida, uma informação importante, sempre apresenta valores positivos, porque representa uma distância medida sobre um caminho. Então, distância apresentam sempre valores positivos. Aqui eu volto a vocês na primeira aula que eu passei para vocês a respeito de vetores. Eu comecei aquela aula dando como exemplo você num determinado ponto no centro da cidade, por exemplo, numa praça, alguma coisa parecida, e você escolhendo três caminhos, a partir de um ponto A, a partir de um mesmo ponto inicial, você andando a mesma distância, só que para três lados diferentes. No caso dessa figura, a partir do ponto A, suponha que você escolha andar 100 metros para frente, até chegar no ponto B. Ou suponha que a partir do ponto A você ande os mesmos 100 metros para o ponto C, ou a partir do ponto A você ande os mesmos 100 metros até chegar no ponto D. Nota que, tanto naquele contexto quanto nesse aqui agora, a restrição ou a condição que eu impus foi você tem que andar os mesmos 100 metros. Então, não interessa se de A você vai parar em B, se de A você vai parar em C ou de A você vai parar em D. A distância que você andou é sempre a mesma, 100 metros. Obviamente aqui nesse exemplo eu estou supondo que você está fazendo esse caminho em linha reta. Então, se você pega, por exemplo, a partir do ponto A, se a partir do ponto A você vai caminhando em linha reta até chegar no ponto B, nesse caminho você percorreu 100 metros. Tá? E se você do ponto B resolver retornar para o ponto A, também você andou 100 metros. Positivo. Se você a partir do ponto A resolveu andar em linha reta até chegar ao ponto C, 100 metros. Se a partir do ponto C você resolve retornar para o ponto A, na mesma linha reta, escolhendo o mesmo caminho, 100 metros. Se a partir do ponto A você resolveu andar em linha reta até chegar no ponto D. Bom, acho que já ficou clara a ideia, né? Você já entendeu o raciocínio. A distância percorrida vai ser o tamanho do caminho que você escolheu percorrer. Aqui eu estou supondo, nesse exemplo, que você esteja andando em linha reta. Pode ser que você escolha fazer um caminho em zigue-zague, e aí o tamanho vai depender desse caminho em zigue-zague. Mas aqui, nessa nossa aplicação, por questão de simplicidade, estou supondo que estamos andando em linha reta. Então vamos a mais um exemplo. Uma pessoa que se movimenta por uma longa avenida em linha reta.
Aqui nessa situação já está representado para nós a ilustração, tá? Então isso aqui já é uma ilustração que está com a origem já colocada, a orientação já estabelecida, as posições devidamente marcadas e alguns pontos aqui, A, B, C, D, E, para que a gente pense um pouquinho sobre essa situação. Lembrando que para qualquer exercício, qualquer situação que a gente for resolver de movimento, de mecânica e tudo mais, super importante que se inicie com esse desenho aqui, com essa representação. Tá? Na última aula eu falei para vocês detalhadamente como que a gente pensa essas coisas e como que a gente organiza um desenho dessa forma aqui. Se tiver dúvidas, pode retornar no vídeo anterior que está bem explicado lá, acredito que sem maiores problemas. Então suponha a pessoa saindo do ponto D e indo até o ponto C. Então já sabemos pela restrição do enunciado que o movimento vai acontecer necessariamente em linha reta. Primeira coisa, já está estabelecido aqui. O movimento vai acontecer em linha reta. O movimento vai acontecer começando no ponto D, que corresponde à posição de 20 metros, e termina no ponto C, posição de 30 metros. Se eu quero saber a distância que a pessoa andou de D até C, é a distância de 20 até 30 metros. Acho que é muito fácil de você observar que essa distância corresponde a 10 metros. Aqui vale uma ressalva, estou usando a letra D minúsculo para me referir à distância, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar de deslocamento, eu vou usar uma notação um pouco diferente para poder representar deslocamento. Então, D minúsculo para mim eu estou usando para representar distância percorrida. Então, a distância percorrida de D até C, 10 metros. Tá, e se a pessoa estiver saindo de C e estiver indo até D? Ou seja, fazendo o caminho contrário, saiu daqui e veio em linha reta para cá. O fato dela estar voltando para onde ela tinha saído inicialmente, e nada interfere, a distância entre os dois pontos continua sendo 10 metros, então a distância de C até D, 10 metros. Tá, e se essa pessoa resolveu sair lá do ponto B e veio caminhando em linha reta até o ponto C? Bom, nesse caso, vai ser a distância dessa posição até essa posição aqui. Se você olhar com atenção nessa figura, você vai perceber o seguinte, olha, a gente precisa saber a distância desde do ponto B até chegar no ponto C andando em linha reta. Se você olhar para o desenho, ó, do ponto B até o zero, você tem 10 metros de distância. E do zero até o C, você tem mais 30. Então, se do B até o zero ele andou 10 e do zero até o 30 ele andou mais 30, no final das contas, a distância total que ele andou foi exatamente 40 metros. Perceba que é bem intuitivo, perceba que não é nada muito fora daquilo que a gente já está habituado. Agora vem o ponto importante. A definição de deslocamento. Chama atenção aqui para o fato que deslocamento é o conceito mais importante para a gente continuar daqui por diante. Por quê? Todas as definições posteriores vão ser feitas dependendo do conceito de deslocamento. Então, se você não compreender muito bem o conceito de deslocamento, você vai ter dificuldades para compreender os próximos conceitos, as próximas ideias. Então, muita atenção aqui. Vamos à definição de deslocamento. Deslocamento, a definição é segmento de reta orientado que inicia no ponto de partida e tem extremidade no ponto de chegada. Olha, quando eu falo que é um segmento de reta orientado, isso aqui está relacionado exatamente com o que a gente abordou na primeira aula. Por quê? Porque deslocamento é representado por um vetor. Deslocamento é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que deslocamento tem módulo, tem valor, tem direção e tem sentido. Para o deslocamento ser completamente caracterizado com todas as suas informações, você tem que informar a direção, o sentido e o valor, a quantidade. Então veja que é um conceito um pouco mais refinado do que o conceito de distância percorrida. Distância percorrida é o tamanho do caminho que o cara fez, de maneira bem simplificada. Deslocamento não. Deslocamento depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada e tem 3 informações: valor, direção e sentido. Se você voltar na aula de vetores, você vai notar que uma das grandezas que eu começo citando lá é justamente o deslocamento, que não à toa é o que está representado aqui. Então veja, se eu saio do ponto A e chego até o ponto B, independente do caminho que eu tenha escolhido, o deslocamento vai ser um segmento de reta que começa em A e termina em B, apontando para B,
como está nessa figura aqui. Então, se uma pessoa se movimenta desde um ponto A e tem como destino o ponto C, independente do caminho que ela faça, o deslocamento dela é representado por um segmento de reta que começa em A, termina em C e está orientado de A para C. Se a pessoa começa o movimento em A e termina em D, independente do caminho que ela escolha, ela pode vir em linha reta, como foi no exemplo anterior, mas se ela resolver, ela pode passar por dentro da praça, vir por essa borda aqui e parar em D. Não interessa. Isso é completamente irrelevante. O deslocamento vai ser um segmento que começa no ponto A e termina no ponto D, orientado de A para D. Então, na representação gráfica, a gente já embute valor, direção e sentido, desde que o desenho seja feito em escala. Nas nossas aplicações aqui, muito comum vai ser você fazer a representação gráfica para saber a direção e o sentido, e a gente vai fazer umas contas para poder determinar com exatidão o valor do deslocamento. Então vamos lá, voltando ao mesmo exemplo da pessoa que se movimenta em uma longa avenida em linha reta. Como que a gente define ou como que a gente calcula o deslocamento dessa pessoa, neste caso aqui? Suponha que ela comece em D e termine em C. Então, se eu quero representar o deslocamento de uma pessoa que começa em D e termina em C, para representar vai ser um segmento de reta que começa em D e aponta para C, terminando em C. Aqui está a representação. Como que a gente vai calcular, então, o módulo desse cara? Bom, se você dispuser de uma régua, você pode, e o desenho estiver em escala, naturalmente, você pode aproximar a régua daqui, fazer a conversão de escala e aí você vai ter a medida do seu deslocamento. Porém, aqui quero passar uma outra forma para vocês da gente calcular esse módulo. Primeiro de tudo, já apresento a vocês aqui o símbolo que eu vou usar para denotar deslocamento. Toda vez que eu me referir a deslocamento, eu vou usar essa notação aqui. Que notação é essa? É um delta, esse triângulo aqui é a letra grega delta, tá? É um delta maiúsculo, acompanhado da letra que eu estou usando para representar a posição. A posição de um ponto eu estou representando pela letra X aqui. É muito comum que alguns livros utilizem a letra S, a letra Y, Z, enfim. Isso é livre, você pode escolher a letra que você achar mais conveniente. Tomando cuidado, obviamente, para evitar coisas do tipo usar V para posição, usar A para posição, já que V normalmente se usa para velocidade ou volume, A normalmente se usa para aceleração. Como a gente está se referindo à posição, as letras mais usuais são X, Y, Z ou S, tá? E depende basicamente da bibliografia que você estiver usando, dos livros que você está usando para poder estudar. Eu tenho por costume usar a letra X para indicar a posição, e é ela que eu vou continuar usando aqui. Então, voltando à nossa representação aqui, quando eu digo delta X, eu estou dizendo variação do X. E variação é sempre calculado do mesmo jeito. Você vai pegar o X final e subtrair o X inicial. Então vamos lá, nesse exemplo aqui, o inicial é D, o final é C. A representação gráfica indica inclusive isso pra gente, olha a ponta da seta. Começa em D, termina em C. Deslocamento de X quer dizer X final, C, que é onde ele parou, menos X inicial, que é o D, de onde ele saiu. Então, o X final, que é o C, é a posição do C, está aqui, 30 metros. E o X inicial, que é o D, está aqui, 20 metros. Então a nossa conta vai ficar 30 menos 20, que vai dar exatamente 10 metros. Bom, vamos a mais uma situação. E se a pessoa estiver lá no ponto B e for caminhando até o ponto C, como é que fica o deslocamento? Lembrando, deslocamento é o segmento de reta que começa no ponto de partida e vai até o ponto de chegada. Então eu devo ter um segmento de reta que começa em B e termina em C, apontando de B para C. Está aqui representado. Como que a gente calcula o módulo, ou seja, como que a gente calcula o valor desse cara aqui? A direção já sabemos, horizontal, sentido também já sabemos, sentido para a direita. Observe que o sentido da seta do deslocamento é coincidente com o sentido da nossa orientação. Isso vai ter uma implicação já já. Como que a gente calcula, então, o deslocamento, o valor dele?
cálculo do módulo vai ser variação da posição, ou deslocamento, vai ser posição final, que nesse caso é o C, menos a posição inicial, que é o B. Então tá lá, 30 é a posição final, menos 10 é a inicial, lembra do sinal negativo, tá? Pessoal, reforçando aqui, menos 10 é menos 10 da posição, tá? Se você tem dúvidas de por que apareceu esse sinal negativo aqui, volta lá na aula anterior, está explicado detalhadamente por que por um lado vai ser positivo e por outro é negativo, o que é o significado desse sinal negativo aqui, tá? Então, ó, menos 10 é a posição do ponto B. Então, na hora de colocar na conta, vai ficar posição final, que é 30, posição inicial, menos 10, então fica 30 menos, esse menos que está aqui é esse menos aqui, e entre parênteses, menos 10, o menos 10 é esse menos 10 aqui. Muito cuidado na hora de montar essa conta, tá, gente? Muito cuidado mesmo e muita atenção. Esse menos que aparece fora do parênteses é o menos da definição, é isso aqui. Esse menos que aparece dentro do parênteses é da posição do ponto B, no caso aqui. Ponto B, posição é menos 10, então aqui você tem menos 10. Fica 30 menos, entre parênteses, menos 10. E aí vale lembrar, né? Menos na frente desse parênteses quer dizer que você tem um menos 1 aqui multiplicando esse cara aqui. Menos multiplicando por menos vai dar mais. Então a nossa conta fica 30 mais 10, que dá 40 metros. Esse é o valor do deslocamento de B até C. Vamos a mais um exemplo. A pessoa agora sai do ponto C e vai andando até o ponto D. Pois bem, o ponto inicial agora é C e o ponto final é D. Como que a gente representa o deslocamento? Lembrando, segmento de reta que começa no ponto de partida e termina no ponto de chegada. Então vai ser um segmento de reta que começa em C e termina em D, como está representado aqui nessa figura. Vamos ao cálculo do valor. Olha o que vai acontecer nessa conta aqui. Pelo método que eu estava falando para vocês, o deslocamento vai ser a posição final, que é D, menos a posição inicial, que é C. Quando você fizer essa conta, veja, posição de D, 20, posição de C, 30. Então isso vai ficar 20 menos 30, que vai te dar menos 10. Menos 10. Então vamos por partes aqui, vamos com calma para não haver confusões. O que esse sinal negativo aqui está representando nesse contexto, dessa forma que a gente está fazendo os cálculos? Observa que o sentido do movimento é oposto, é contrário à minha orientação. O que a orientação está indicando? O lado, ou está indicando o sentido para onde os valores aumentam. Consequentemente, se você for para o lado contrário, os valores têm que diminuir. Então, se o deslocamento está apontando para o lado contrário da minha orientação, isso quer dizer que esse deslocamento não pode estar acontecendo num sentido positivo, mas tem que estar acontecendo num sentido negativo. E é por isso que aparece esse sinal negativo aqui nessa conta. Quando você fizer esse cálculo, você vai se deparar com esse sinal negativo que está indicando qual o sentido do movimento. Então veja que o deslocamento é uma grandeza que ela traz muito mais informação do que apenas a distância percorrida. A distância percorrida é simplesmente a distância, o tamanho do caminho que foi feito. Você não sabe se foi num sentido ou se foi num outro. O deslocamento, em contrapartida, vai te dar uma informação da quantidade que aconteceu, da quantidade do deslocamento, do tamanho dele, mas também te passa a informação de para onde que esse movimento aconteceu. E, obviamente, sabemos que, a partir do mesmo ponto, você pode ter destinos diferentes, a depender da direção e do sentido, ou seja, a depender do lado que você escolhe caminhar, supondo que seja em linha reta. Se você andar a mesma distância, você vai chegar em pontos diferentes. O deslocamento vai te trazer essa informação. Então, nota como que é feita a representação nesse caso. Então, vamos a um ponto importante aqui, a respeito do deslocamento. Deslocamento, já falei isso, reforço com vocês, é um vetor. Então ele possui 3 informações que têm que ser passadas. Valor aqui está representado como módulo, valor ou módulo são sinônimos, tá? Direção e sentido. A direção tem a ver com a inclinação da reta. O vetor tem valor, direção e sentido, a direção tem a ver com a inclinação. E o sentido tem a ver com a ponta da seta. Nesse exemplo anterior aqui, a direção é horizontal
e o sentido é para a esquerda, ou se você preferir, sentido negativo. Neste outro exemplo aqui, a direção é horizontal e o sentido é para a direita, ou se você preferir, sentido positivo. Então, o deslocamento é um vetor, precisa dessas três informações. O valor ou módulo é nada mais do que o comprimento do vetor, o comprimento daquele segmento de reta. Então, quando a gente vem para esse exemplo, quando a gente fala que o módulo do deslocamento é 40 metros, a gente quer dizer que em um desenho em escala, se você medir isso aqui com a régua e fizer a conversão de escala, você vai chegar à conclusão que isso aqui mede exatamente 40 unidades. E no caso que ele está andando ao contrário, a gente fez o cálculo e achou um valor negativo aqui. Pois bem, então lembra da interpretação. O sinal negativo está relacionado com um sentido, o valor está relacionado com o comprimento do vetor. Então esse vetor aqui tem comprimento 10 unidades e o sentido dele, sentido negativo, por causa da orientação que foi adotada aqui. Finalmente, o deslocamento depende apenas de dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Para você determinar o deslocamento entre dois pontos, não te interessa saber o caminho. Todo e qualquer movimento, quando você conhece o ponto de partida e o ponto de chegada, o deslocamento vai ser representado por uma linha reta que começa no ponto de partida e termina no ponto de chegada. Sempre vai ser feito dessa forma. Muito cuidado, porque alguns exemplos, diversas situações, você tem movimentos que acontecem por etapas. O veículo sai do ponto A, vai para o ponto B, para um pouco, depois vai para o ponto C, enfim. Nesses casos, nesses exemplos, tenha cuidado, tá? E fique atento para saber se você deseja calcular o deslocamento em cada trecho individualmente ou se você quer calcular o deslocamento por todo o movimento. Deslocamento você tem que saber onde começa e onde termina, apenas isso. Não te interessa saber por qual caminho o móvel, o objeto seguiu. Bom, e vamos a algumas observações aqui. Primeira observação. O deslocamento vai ter a mesma direção da trajetória sempre que a trajetória for retilínea. É meio óbvio até falar isso, né? Se o caminho que o cara escolheu percorrer foi uma linha reta, ou se em relação a um determinado referencial a trajetória observada for uma linha reta, o deslocamento observado entre dois pontos sobre aquela trajetória vai ser exatamente na mesma direção, o que pode diferenciar o sentido. Ou seja, o móvel vai estar andando em uma linha reta, ele só tem duas opções, ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Ou ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Nos demais casos, então, a trajetória e o deslocamento não vão ter a mesma direção. Por que isso acontece? Porque a trajetória pode ser uma curva e o deslocamento sempre vai ser uma linha reta, tá certo? Então, as direções não vão ser coincidentes. 3 exemplos aqui para a gente observar. A primeira situação representada aqui é exatamente o caso da primeira observação. A trajetória aqui está representada por um segmento pontilhado, tá certo? O ponto inicial A, o ponto final, o ponto B. E a trajetória é uma linha reta. O deslocamento também vai ser uma linha reta com a mesma direção. O sentido vai depender, obviamente, do sentido do movimento. Se o movimento é de A para B, se o movimento é de B para A. Segunda situação, o movimento de partida, aliás, o movimento acontece entre os pontos A e B, está representada uma trajetória aqui que é uma curva pelo pontilhado. O deslocamento vai ter direção em linha reta. Nessa representação está faltando a ponta da seta aqui. Tá? Ou ela está tão discreta que não é visível aqui para nós. Mas nesse caso, então, o sentido do deslocamento de A para B ou de B para A vai depender, obviamente, do ponto inicial e do ponto final. Porém, a direção é a direção dessa linha cinza aqui, ó, dessa linha fininha. Embora a trajetória seja essa curva aqui. E no terceiro caso, a mesma ideia. Observa que a trajetória aqui é uma curva bem diferente, tá? E o deslocamento continua tendo direção da linha cinza aqui entre os pontos A e B. Então a gente pode dizer que conhecer o ponto de partida e o ponto de chegada é algo extremamente importante para a gente definir o deslocamento. Mais para frente nós vamos ver que para fazer coisas como determinar aceleração, velocidade, posteriormente ainda força e como que vai acontecer o movimento, conhecer essa informação é extremamente importante. E movimentos com ponto inicial e final invertidos ou trocados representam movimentos diferentes. Isso quer dizer que você sair da sua casa e ir até a escola é uma coisa. Você sair da escola e chegar até a sua casa é outra coisa. Convenhamos, é meio óbvio que são coisas distintas. Então são movimentos diferentes. Mas o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo.
Exatamente, mas a origem e o destino não são. Isso quer dizer que você está andando para um lado ou para o outro. Entre aspas, né, gente? Quer dizer que você está andando para um sentido ou para outro. E, obviamente, dois movimentos que têm sentidos trocados não podem ser nunca iguais. Então, representando aqui nessa ilustração, um movimento de B para A tem direção horizontal e sentido para a direita, e um movimento de A para B tem direção horizontal e sentido para a esquerda, tá? Lembra que sentido está sempre relacionado com a pontinha da seta. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente viu os conceitos de distância percorrida e deslocamento. Vimos que não são a mesma coisa, são conceitos distintos. E vimos as características do deslocamento, da distância percorrida. Vimos um exemplo simples de aplicação. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço a todos e cuidem-se bem.